Bom, escolhemos o nosso país, escolhemos a nossa universidade, escolhemos o nosso orientador e laboratório. Agora chegou a hora de fazer o nosso currículo. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Passos Acadêmicos. Aqui a gente fala sobre organização, produtividade, escrita científica e aplicação para o exterior. Se você tá meio perdido, não entendeu o que foi esse anteriormente, essa é uma série de 3 vídeos onde eu vou estar passando todas as etapas de um processo seletivo no exterior. Eu tive que dividir esse vídeo em 3 partes porque eu queria passar o máximo de conteúdo para vocês, o máximo de dicas e de informações, então ia ficar gigante se fosse um vídeo só. Hoje você vai estar vendo a segunda parte dessa série de vídeos, onde eu vou estar falando sobre currículo, e-mail para o PI e preparação para entrevista, que são partes fundamentais de todo esse processo. Eu diria que é o coração de todo esse processo, então não deixe de conferir o vídeo até o final para sugar todas as dicas que você conseguir. E se você não viu a parte 1 dessa série de vídeos, clica aqui e vai lá ver que é onde é o começo de tudo. Como escolher o país, a universidade, o laboratório, o seu PI. Teve muita informação relevante lá também. Eu ensinei como fazer essa pesquisa, então não deixa de conferir. E se inscreve no canal, fica atento para o próximo vídeo que vai sair, que vão ser com todas as partes finais desse processo seletivo, que também são muito importantes. Então, já ativa o sininho para não perder o vídeo da próxima semana. Bora pro conteúdo? Gente, essa é uma etapa fundamental, porque é através do currículo que você vai estar convencendo o seu orientador e a universidade de interesse, o seu futuro orientador, e a universidade de interesse de que você é um bom candidato e de que você tem as experiências que eles estão procurando. Então, é uma etapa muito importante. Você deve dedicar tempo, fazer com qualidade e ser específico para a vaga. Então, não faça um único currículo e mande ele para todo mundo que você quiser aplicar. Tem que ser específico, porque vai depender da vaga que você vai selecionar quais experiências suas você vai colocar naquele CV e de que forma você vai estar colocando elas. Então, lembrem de serem específicos para a vaga. Por isso não é tão interessante você escolher mais de 5 ou 6 opções, porque é realmente um trabalho demandante. Se você tiver que fazer 10 currículos, a qualidade vai acabar diminuindo. No meu caso, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 opções principais. Uma delas, eu tinha que mostrar o quão interessada e o quanto eu já me envolvi com um método que se chama eletrofisiologia, porque o orientador de interesse trabalhava com esse método. No outro, eu já deveria mostrar o quanto eu estou envolvida com os estudos de adicção alimentar, porque o laboratório trabalhava todo completamente com adicção alimentar, e não com uma metodologia específica. Então, você vê como que os currículos vão tomar caminhos diferentes, dependendo de onde eu vou aplicar e qual é a linha de pesquisas, metodologias utilizadas dos laboratórios que eu quero aplicar. Outra dica para quem está mudando de área ou não tem tantas experiências desejadas pelo orientador ou pela universidade é: vá atrás dessas experiências. Eu fiz esse post aqui mostrando como você pode acrescentar novas experiências e tornar o seu currículo mais forte. E não se desanime por não ter essas experiências. Procure, vá atrás de minicursos, faça grupos de pesquisa. Se você precisa, por exemplo, ter experiência com docência e não tem, peça para fazer estágio de docência com algum professor, procure cursos online, leia livros, e tudo isso depois você vai conseguir incluir no seu currículo. E uma última dica sobre CV é: faça um currículo completo com todas as suas experiências, mas dando relevância para aquelas necessárias para a vaga, mas também faça um resumê. Um resumê é um resumo do seu currículo. Por ser um resumo, ele contém ali entre 1 e 2 páginas apenas, e é esse resumê que você vai mandar para o PI na hora de encaminhar um e-mail.
porque eles não têm tempo de ficar lendo páginas e páginas e páginas de currículo. Então tem que ser algo sucinto. E nesse resumê, então, é onde você vai fazer aquelas experiências específicas para a vaga brilharem. Então, faça um resumê estratégico. E nada de Lattes, né, pessoal? Lá fora não se usa Lattes. Lattes é um currículo brasileiro. Então, pelo amor de Deus, não me mandem o link do Lattes para os orientadores, até porque tá tudo em português, eles não vão entender nada. Façam um currículo, no Word, no Doc, onde for, façam um currículo. E agora que nós já temos o currículo e o resumê prontos, é hora de entrar em contato com o PI. Esse primeiro contato com o possível orientador vai ser através de um cold e-mail. Então, é onde você vai estar descrevendo o seu interesse, qual a sua vaga de interesse. Então, se você quer mestrado, se você quer doutorado, se você está procurando por um pós-doc, se você está procurando por um estágio. Então, deixe claro que vaga que você está procurando para trabalhar com ele e seja objetivo. Fale um pouco da sua experiência, inclusive aproveite o e-mail para falar de experiências que você não consegue falar no currículo, por uma questão de estrutura do currículo, que às vezes não é tão narrativa e você não consegue especificar muito bem algumas. Então, utilize o e-mail para mostrar a vaga que você está procurando, aproveitar para colocar experiências que você não conseguiu detalhar e especificar muito bem no currículo e mostrar interesse nele, no grupo de pesquisa dele, na orientação dele ou dela. Então, o e-mail é muito importante você mostrar por que você está procurando uma vaga com essa pessoa especificamente. Por que essa pessoa vai te ajudar aí nessa pós-graduação? Eu, por exemplo, mostrei como as nossas linhas de pesquisa estão muito conectadas. E são linhas de pesquisa interdisciplinares. Ele é uma das poucas pessoas que segue essa mesma linha, com essas mesmas interdisciplinaridades que o meu laboratório atual. E por isso, a gente é um match. Então, deixem isso muito claro. Por que ele? Afinal, existem milhares de grupos de pesquisa no mundo. Por que esse grupo? Por que esse orientador, essa orientadora? Além disso, umas dicas para a escrita do e-mail sejam formais. Então, não abreviem palavras, não cheguem Hi, how are you? Sejam bem formais. Então, comecem com Dear Professor e o sobrenome. Ou Dear Doctor e o sobrenome. Isso é outra coisa. Você tem que pesquisar qual que é o cargo dessa pessoa. Ele é professor ou ele é doc? Normalmente os professors já são doctors. E não gostam de ser chamados de doctors, porque é como que o professor é um nível além. Então isso pode gerar um pequeno conflito aí que de cara ele já não vai gostar muito, não vai simpatizar muito com o seu e-mail. Então tenham certeza de qual que é o cargo da pessoa. No site da universidade, de novo, normalmente eles já estão como professors tananã ou doctor tananã. Então ali você já pode pegar qual que é o cargo certinho dessa pessoa. Além disso, escreva em inglês, mesmo que ele esteja num país que fale outra língua. Então, por exemplo, se ele estiver em Portugal, é provável que ele também fale português, assim como a gente. Mas o mais recomendado é que a gente faça esse primeiro contato em inglês. E é claro que a gente vai estar falando que a gente veio do Brasil, né, se apresentando. Aí ele já vai pegar a dica de que a gente fala em português. E a gente espera ver o que ele responde. Às vezes, os orientadores respondem já em português ou na língua que for. Ou às vezes eles retornam em inglês e você continua conversando em inglês, porque afinal essa é a língua mais utilizada pela comunidade científica e acaba sendo a mais formal também nesses primeiros contatos. E a última dica sobre escrita de e-mail para o PI, que vai ser repetitiva, mas é muito importante. Sejam específicos para a vaga. Não escrevam um único e-mail e mandem para todos os professores que vocês têm interesse. Escrevam um e-mail para cada professor, sendo muito específico para essa pessoa, para esse laboratório, para essa vaga. E no final do e-mail, então, você vai concluir dizendo que anexou o seu CV, você vai anexar, né, o resumê.
mas você nomeia como CV. Avisar ele, né, que tá ali anexado, caso ele queira conhecer mais das suas experiências. E é legal você colocar uma pergunta, porque aí demanda dele já te encaminhar uma resposta. Então, às vezes, você pode perguntar, por exemplo, você teria disponibilidade para uma conversa de 20 minutos ou meia hora pra gente poder se conhecer melhor? Ou poder conversar, discutir melhor. E deixar claro, claríssimo, clarérrimo que você está totalmente disponível para qualquer encontro, conversa, seja dia, noite, madrugada. Você pode. Não assim, né, pessoal? Mas enfim, você vai dizer que você está disponível para uma conversa quando for melhor para ele ou para ela. Então agora, pessoal, eu tenho uma dica pra dar pra vocês. Nesse vídeo eu vou estar passando 2 dicas. Nenhuma é publi, é dica de coração mesmo, porque foram profissionais que eu tive contato e que me ajudaram nesse processo de aplicação no exterior. E eu tenho muita confiança, por isso que eu tô indicando elas aqui. E a primeira é a Bia, do Pesquise pelo Mundo. Então procurem ela lá no Instagram, que ela oferece serviços de avaliação e correção desses documentos, como por exemplo o currículo e o próprio e-mail. Então ela me ajudou muito. Eu escrevi um currículo de 6 páginas, ela conseguiu resumir em 2, deixando assim maravilhosamente lindo, nem sei como. Além do e-mail também, que ela me ajudou em todo o processo. Ela também já tem muito mais experiência com o inglês, porque ela mora na Inglaterra. Então assim, confiem no trabalho dela. É um preço muito acessível e que é uma garantia a mais de que esse e-mail, de que esse CV vão estar numa estrutura correta, na melhor estrutura possível para você mandar para o orientador. Porque afinal, pessoal, é por meio desse e-mail que você vai convencer o orientador de que você é uma das milhares de pessoas que mandam e-mail para ele que merecem ter uma conversa e ter uma possibilidade de vaga de pós-graduação com ele. Então esse e-mail e esse CV tem que estar muitíssimo bem estruturado e a Bia pode ajudar vocês com isso. Então, sigam ela lá no Instagram e conheçam o trabalho dela, que é impecável. E se você tá gostando do conteúdo até aqui, deixa o seu like, que é muito importante para eu conseguir continuar produzindo conteúdos e saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Assim eu posso trazer mais vídeos com essas informações e com dicas sobre como aplicar no exterior. Depois que você mandou o e-mail e com todas as dicas que eu passei, com a correção e orientação da Bia, você com certeza vai ter ali agendada alguma entrevista para fazer com o seu orientador ou a sua orientadora de interesse. Então está na hora de se preparar para essa entrevista. Pelo amor de Deus, não me cheguem sem preparação, sem ter pensado na entrevista, sem ter pensado nas perguntas, porque na hora o nervosismo vai bater e você não vai lembrar nem qual é o seu nome. Então, tem que se preparar sim. A primeira dica para se preparar é: treine com você mesma ou com um professor perguntas frequentes que fazem ao seu projeto. Então, por exemplo, sobre o que é o seu projeto, qual a metodologia de pesquisa, por que você escolheu essa população. Enfim, você vai saber quais são as principais perguntas que podem fazer sobre o seu projeto. Além disso, treine algumas perguntinhas de rotina de entrevistas. Então, por exemplo, como você lida quando tem que decidir entre uma coisa e outra, se você trabalha bem em equipe, quais os seus planos para depois do mestrado, do doutorado, que qualidades e defeitos você tem. Então, vá treinando todas essas perguntinhas, porque é possível de uma delas acabar aparecendo na entrevista. Além disso, treino em inglês. Então, quando você estiver treinando essas perguntas, é 100% em inglês. Então, você pode treinar com você, com um amigo ou com um professor, mas treine. E lembre-se, pessoal, que eles não vão estar avaliando o seu nível de inglês, então também não precisa ficar nervoso ou nervosa por isso. É bom você ter um conhecimento mínimo na fala, né, para poder se comunicar, mas eles não estão esperando um inglês impecável. O que eles querem é te entender, conseguir ter uma conversa. Então, é melhor que você fale
devagar, pausadamente, pensando bem nas palavras, do que você tente ir rápido só pra mostrar que você sabe, aí fica nervosa, embaralha tudo, fala tudo errado e não consegue se comunicar corretamente. Além disso, pense em perguntas para você fazer ao PI. Não é só ele que vai estar te avaliando e querendo saber mais sobre você. A entrevista é um momento de você também conhecer esse possível orientador, essa possível orientadora, conhecer o grupo de pesquisa. Então isso é muito importante também, pessoal, porque você não só vai estar fora do seu país, longe da sua família, num país que fala outra língua que não a sua, como você vai passar alguns anos ali. Então é importante que você esteja num grupo onde você se sinta bem, onde tem uma rotina de trabalho parecida com a sua. Então, por exemplo, é importante nessa entrevista você avaliar como que é a dinâmica do orientador. Se ele é um orientador que fica muito em cima, pressionando, algumas pessoas gostam disso, ou se ele é um orientador que deixa mais relaxado, que a pessoa vai fazendo do tempo dela e quando ela quiser ela mostra pra ele. Tem gente que não gosta disso, tem gente que gosta de ter tudo mais delimitado, mais pressionado, mas tem gente que não, que gosta de um trabalho mais relaxado, mais tranquilo. Então veja qual que é o seu estilo de trabalho e tente captar como que é essa rotina e essa dinâmica nesse laboratório. Também fique muito atento, né, e alerta a grupos de pesquisa com produtividade tóxica, digamos assim. Então, infelizmente, isso ainda acontece muito na ciência, né? Professores que estão o tempo todo pensando apenas em publicar. Não deixa a pessoa ter férias, não deixa a pessoa ter final de semana, não deixa a pessoa ter noite, tá lá meia-noite mandando mensagem. Isso não é muito bom também para sua qualidade de vida mesmo. Como eu sempre falo, né? Tentem sempre buscar por uma produtividade saudável. Então, fiquem atentas a esses sinais que pode acabar dando a entrevista e perguntem dúvidas que vocês tenham sobre ele, sobre o grupo. Então, uma possível pergunta é se eles têm encontros semanais, se você tem que reportar seus resultados semanalmente, mensalmente, como que é a rotina, se você tem que estar todos os dias lá presente ou você consegue trabalhar de casa de vez em quando, se ele faz parte dos experimentos. Então, geralmente experimento de bancada, por exemplo, muitos orientadores acabam não participando mais dessa atividade prática, né, por questão de tempo mesmo. Mas alguns sim, alguns continuaram com essa prática. É legal conhecer eles também e como que eles trabalham. É interessante você pedir o contato de algum aluno dele, que aí você vai poder conversar com esse aluno, saber melhor como que é o professor, como que ele trabalha, qual que é a dinâmica do grupo. Então, peça assim, educadamente, sem nenhum mistério. Eles até gostam que você faça essas perguntas, que você queira conhecer o grupo de trabalho, porque mostra que você está realmente interessado em conhecer e começar a se envolver com as pessoas do laboratório. Então, não tenham vergonha, não tenham medo, perguntem. Mas é lógico, tenham bom senso, então não vão fazer uma pergunta que você pode pegar no site da universidade. Depois que você teve a entrevista, você já vai saber se ele está interessado realmente que você aplique para a universidade ou se não deu certo, se é bom procurar outra opção. Caso tenha dado tudo certo, é hora de fazer a prova de proficiência. Muito obrigada, pessoal, para você que chegou até aqui. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar, passar mais informações e dicas. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários ou vai lá falar comigo pelo Instagram. Eu vou deixar aqui o meu arroba para vocês poderem me seguir por lá. Eu também dou muitas dicas, inclusive eu fiz esse post aqui com o checklist de todas as etapas que eu falei no vídeo anterior, que eu falei nesse vídeo que eu vou falar no próximo. Assim fica mais fácil, mais acessível de ver quais são todas essas etapas, se vocês já cumpriram, como que tá o cronograma de vocês. Então confere lá que eu também passo muito conteúdo. Não deixa de se inscrever e não perde a última parte dessa série de vídeos, hein, pessoal? Vamos terminar com esse planejamento completo, vendo cada etapa para conquistar o nosso sonho de pós-graduação no exterior. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!